Oi, gente! Estamos aqui hoje com o segundo episódio do CTcast. O tema hoje é currículo, como transformar seu currículo num currículo matador. Eu vou me apresentar, eu sou a Cláudia Pereira, líder da Companhia de Talentos. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, sou alta, tenho quase 1,80 m, tenho cabelos ruivos na altura do ombro, tô com uma malha preta e uso óculos, acho que numa estampa de oncinha. E eu tô aqui com a Camila, que vai fazer parte aqui da conversa, né, Camila? A gente vai bater um papo bem gostoso hoje. Quer se apresentar? Claro, Cláudia, com certeza. Bom, gente, eu vou também me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Camila, sou consultora da Companhia de Talentos. E hoje a gente vai trocar essa ideia aqui, bater um papo bem legal sobre currículo. A gente vai falar várias curiosidades, né, que eu tenho certeza que vocês têm aí, a nossa plateia, a nossa audiência. A gente fala plateia porque a gente né? A gente já dali, mas tudo certo. E a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de currículo para vagas de estágios, para vagas de trainee, mas eu também vou me auto-apresentar aqui para você. Eu sou uma pessoa de pele preta, eu estou usando uma camiseta preta, com um paletó cinza, com uma calça escura, tenho cabelos cacheados, curtos, não sou tão alta quanto a Cláudia, né? Eu tenho 1,70 m, e estou aqui hoje para a gente bater esse papo, eu tenho certeza que vai ser bem gostoso, né, Cláudia? Eu acho que para começar, Cá, o que você acha de a gente falar sobre a diferença do estágio e do trainee, para que a gente possa também focar no qual a diferença de um currículo, né, para uma vaga de estágio e uma vaga de trainee. Então, acho que esse é um ponto legal aí para a gente começar. E também falar que o currículo é a primeira marca que a gente deixa no início de qualquer processo aí de seleção. É a nossa primeira impressão. Com certeza. É como se fosse a sua fotografia ali para a pessoa que está te contratando ou com a intenção de te contratar. Então, assim, é muito importante que o seu currículo fale muito sobre você, né? Te represente, porque é a primeira impressão que vai causar ali para a pessoa que recebeu o seu currículo, né, Cláudia? Legal. E aí, voltando aí no tema estágio e trainee, né? Vamos só recuperar um pouco desses conceitos. Quem é a vaga de estágio, né? O que é a vaga de estágio? Ela é uma vaga para alunos que ainda estão na graduação, normalmente nos penúltimos ou último ano da faculdade. E é uma vaga que tem o grande objetivo de fazer com que os conhecimentos da faculdade se conectem com as experiências do dia a dia de trabalho. Então, ele normalmente tem uma conexão entre a vaga, a área e o curso que o aluno tá fazendo. Normalmente ele tem uma carga horária diferente, porque a carga horária da escola, né, compete aí com o dia, né, as 24 horas do dia. E também o estágio, ele normalmente acontece dentro de um tempo de até 2 anos. Então, esse é o grande conceito aí de estágio. E o trainee já é um pouco diferente. O trainee, eles são jovens que estão no final da faculdade, ou até terminando a faculdade no último semestre. Uma posição efetiva, é uma posição onde você já entra contratado para aquela vaga. E você tem uma carga horária de 8 horas, como um outro funcionário da organização. E normalmente no programa de trainee tem um programa de desenvolvimento, onde vai te acelerar um pouco no aprendizado e no desenvolvimento de habilidades comportamentais ou até de conhecimentos técnicos. E a ideia é que no fim desse programa você ganhe uma posição diferente na organização, que pode ser uma posição de liderança, uma posição mais especialista, aí depende do formato do programa de trainee, né? E aí, falando sobre isso, né, a pergunta que sempre aparece nessa hora: como eu vou contar no meu currículo que eu tenho experiência, ou como eu vou contar sobre experiência se eu tô começando, se eu tô no início ali, ou nunca trabalhei, eu nunca fiz nada na minha vida. Acho que essa é a pergunta que a gente mais recebe, né, Camila? Não, com certeza. E aqui, pegando até um gancho na sua fala, Cláudia, eu acho que é importante trazer entre familiaridade entre um estágio e trainee é justamente o desenvolvimento, né? A capacidade de desenvolver habilidades ali no decorrer do teu processo, enfim, do programa que tiver desenhado ali para vocês, porque hoje muitas empresas elas estão também desenhando um programa específico, uma trajetória, uma jornada para estagiários também. Estagiários não são mais aquelas pessoas que servem uma canequinha aqui, que fica tirando xerox, né? São pessoas que têm um processo de desenvolvimento bem embasado dentro das organizações, e isso a gente vê cada vez mais acontecendo, né? Então, assim,
Os programas de trainee, de estágio hoje oferecem essa capacidade de desenvolver habilidades que a gente realmente vai desenvolvendo, vai conhecendo ali na parte teórica, né? Na universidade, na faculdade. Legal. E nesse sentido, né? Se ele está começando, né? Se a vaga é uma vaga de início de carreira, esperado que não se tenha experiência, né? É Com esperado certeza. que isso faz parte aí da história. E aí, quando a gente fala de experiência, muita gente, né, pensa experiência profissional. Quando a gente fala de experiência aqui e quando a gente coloca isso no currículo, a gente tá falando de experiência geral, de vida, pessoal. E, às vezes, profissional. Então, o que pode ser experiência aí para ilustrar um pouco para vocês? Experiência que você viveu durante a faculdade, fazendo parte do Grêmio, da empresa Júnior, iniciação científica, comissão de formatura, que é um momento importante, muita gente vive esse momento, né? Com certeza, E Cláudia. também as informais, né, Camila? Exato. E pensando nesses formatos, nós temos papéis, né? Em cada lugar que a gente está, a gente tem um Perfeito. papel. E nesses locais, qual que é o papel, né? É importante a gente destacar, saber destacar isso no currículo, né? Qual que foi o seu papel ali no Grêmio? Qual foi o seu papel no desenvolvimento da formatura? Qual foi o seu papel ali em cada uma dessas frentes, né? Talvez você foi um apoio, talvez você desenvolveu alguma habilidade específica, sei lá, você pôde aprender a trabalhar mais com planilhas, com cálculos, você cuidou ali do caixa, da tesouraria, né? O que você fez ali que realmente possa fazer com que o recrutador ou o selecionador, enfim, a pessoa que esteja ali com o seu currículo, ela possa conhecer um pouquinho as habilidades que você já tem, para ver se faz sentido ou não realmente você naquela posição, naquele lugar, né? E a gente aprende muito nessas experiências, né? Demais. E até nas experiências informais, por exemplo, líder de grupo de igreja, um coletivo que você participe. Você tem um papel ali que você faz parte, executa. E esse papel, ele com certeza vai puxar aí desenvolvimentos, habilidades novas. E você vai sair muito diferente do que você entrou quando você se envolveu ali nessa… Imagina gerenciar uma discussão de comissão de formatura. O que você aprende, né? Então, Meu Deus! e é isso que precisa estar no currículo, que é legal. A gente precisa saber como colocar isso no currículo de uma maneira que passe a informação do que você viveu e o que você aprendeu com essa experiência. Então, esse acho que é o ponto mais importante aí quando a gente fala sobre colocar experiência. E sobre a experiência profissional, que eu acho que um item aí que as pessoas também ficam um pouco preocupadas, não vale só a experiência profissional corporativa, formal. Às vezes é uma experiência informal mesmo de trabalho. Então, eu ajudei meu pai a organizar o caixa da loja que ele tem, ou ajudei a prima a organizar um comércio virtual. Então, qualquer atividade que você fez, e nesse sentido, né, que não é uma atividade oficial, formal, de carteira assinada, Exato. ou numa empresa, também tem o mesmo conceito. Ela te coloca numa situação de aprendizado, você aprende algumas habilidades, e com certeza essas habilidades serão super relevantes aí pro início da sua vida profissional. E falando aqui até de formatura, né, Clau? Que a gente já viveu isso, né? Então, assim, a gente já sabe o quanto realmente tem percalços, né? Então, por exemplo, capacidade de negociação é uma habilidade super requerida aí pelo mercado, a gente sabe disso. Então, assim, como mostrar que você teve aquela habilidade de negociação? O que você negociou? Com quem você negociou, Perfeito. né? Então, acho que isso tudo você pode trazer ali, uma forma, óbvio, bem resumida. A sua capacidade de síntese é importante aí nesse momento, né? Então, você conhecer muito a sua trajetória, conhecer a sua história, contar para você mesmo um pouquinho da sua história, faz toda a diferença para você ter a capacidade de resumir ela num papel e trazer ela de uma forma muito clara, né, para que a pessoa que estiver ali lendo possa interpretar da melhor maneira possível, né? Então, aqui segue o nosso convite para você acreditar na sua bagagem de vida. Você precisa acreditar nessa bagagem, enxergar o ganho e o desenvolvimento que você teve a partir de tudo que você viveu, para poder colocar no currículo e passar essa mensagem para quem lê o seu currículo e está vendo aí essa informação, né? Então, recapitulando, Ká, tudo vale como experiência, certo? Tudo, total. Iniciação científica, Grêmio, comissão de formatura, grupo da igreja, coletivo, o que mais, Camila? Olha, Hobby. Às vezes um hobby vale muito legal. Faço parte do grupo do xadrez e eu jogo, ou do judô. Enfim, isso também vale. As suas conquistas, né? O que você aprendeu com elas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, se você, por exemplo, você tem um hobby de fazer algum esporte, o que aquele esporte ele trabalhou em você? Que tipo de disciplina ele trouxe, de organização?
que tipo de foco, né? Então, são várias habilidades aí que o mercado requer e que o esporte ele traz pra gente e te dá consistência, né? Porque hoje em dia é muito difícil você ter consistência. Eu acho que isso faz toda a diferença ali no mercado de trabalho, no dia a dia. E experiência de vida também vale, né? Demais. Mudei de cidade, tive uma mudança muito forte em relação a momento econômico da minha família. Tive que começar a trabalhar, de repente, muito cedo. Ou meu pai perdeu o emprego. Essas mudanças que também a vida acontecem na vida, ela traz também pra gente uma experiência importante de desenvolvimento, né, Camila? Exatamente, Cláudia. Voluntariado também é outra coisa muito legal de pensar. Então, pensar nos aprendizados, né? Exatamente. É isso que você está falando. Então, assim, pensar qual o aprendizado que eu trouxe daquela situação, né? Porque estamos sujeitos a tudo, a vida está aí acontecendo, né? Então, assim, o que eu aprendi daquilo, né? O que eu extraio daquilo que me aconteceu. E isso é uma forma, inclusive, muito sábia e muito madura de você levar isso para o seu currículo. Quais foram, por exemplo, as suas conquistas ali, né? Então, assim, era para você, de repente, conseguir alcançar um valor X aí no final da sua formatura, já que a gente falou muito disso, né? Então, assim, eu consegui um desconto, eu consegui fechar a formatura. Então, isso tudo fala muito sobre essa sua capacidade, por exemplo, de negociar e de se comunicar. Muito legal. Agora, o que não vale, Camila? Não vale mentir, né? Não dá, né? Não dá pra mentir, né, Cláudia? Eu acho que a mentira, ela fala… Não é sobre o seu profissional, né? Ela fala sobre você antes de tudo, né? Então, essa transparência é primordial, fundamental. A gente fala muito nas nossas dinâmicas, né? A gente que faz muitas dinâmicas ali. O primeiro ponto seja você mesmo, né? E ser você mesmo é justamente trazer o melhor de você, trazer o pior também, mas não é legal a gente começar com uma mentira, falar de uma habilidade que não tem, porque é legal, porque o mercado vai me dar mais visibilidade. Isso não é um motivo, né? Muito pelo contrário, com certeza será descartado em algum momento e com certeza isso será checado. Imagina você estar numa entrevista ali, diretamente com o seu gestor, ele já faz uma primeira pergunta em inglês para você, porque você colocou ali que você fala esse idioma e com fluência ou intermediário, não importa. Então, ele está esperando ali um retorno seu e você não dá esse retorno naquele momento, né? Então, assim, vergonha, né? A gente não quer passar essa vergonha. Né? A gente não sabe se passa crédito ou débito essa vergonha, né? E o desafio aí é você ter a habilidade de ser criativo na hora de colocar essas coisas no currículo, olhar para sua história e validar essas informações. Mas não exagerar para não correr o risco de ultrapassar essa linha e causar aí uma situação de desconforto e até constrangedora, né? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, uma outra situação que isso acontece é quando as pessoas colocam voluntariado, né? E aí colocam voluntariado como uma grande experiência, mas na verdade ela faz uma doação no fim do mês e esse é a ação dela do voluntariado. Não Ou a cada 2 anos, né? Não é uma experiência, né? Não é uma experiência, né? Então, assim, erros de português também. Isso. Acho que é muito importante a gente ficar atento a isso. Falar que um errinho, talvez a pessoa que esteja ali não possa deixar, de repente, passar, mas às vezes erros muito grotescos, erros muito, né, importantes ali, que não fazem parte de uma pessoa que está ali numa área de universidade, acadêmica, são erros que às vezes a gente não está esperando, né? Perfeito. E currículo muito bagunçado, né? Muita informação desordenada, informações confusas que você acaba olhando aquele currículo e fala, nossa, por onde eu começo a dar uma lida ali? E uma outra coisa também que eu acho que é legal colocar aqui é que é esperado que o currículo de uma vaga de início de carreira seja um currículo pequeno. O currículo pequeno, porque vocês estão começando. Então, não é esperado que um currículo tenha 3 páginas, 4 páginas de um profissional que está iniciando a sua carreira, né? Não, falando como uma pessoa que recebe currículos, gente, é muito difícil a gente continuar a ver currículos com mais de 2 páginas, 3 páginas. Né? Inclusive, currículos até de pessoas que já estão aí numa carreira consolidada, né? Quanto mais sintetizado, melhor, né? Então, essa objetividade é muito importante ali na hora de formular o seu currículo. Então, assim, não tenham medo de não ter experiência, né? Aquela experiência formal, né? Fale realmente quais são as suas experiências. Revisite a sua história, olha para ela e veja os pontos principais, os pontos que fazem a diferença você compartilhar ali com a pessoa. E tem alguma coisa que você acha que vale, assim, destacar, que é aquilo que chama muito a atenção de quem está selecionando? Quando pega um currículo, aquilo que você fala, nossa, tem que ter, porque chama muita atenção de quem está avaliando o currículo? Olha, depende, Cláudia. Eu acho que, assim, tem um objetivo, é importante. Eu acho que quando o recrutador, o selecionador, enfim, a pessoa que está ali olhando para o currículo, ela tem pouco tempo, né? Tem uma mística aí que diz que em 30 segundos a pessoa, ela escolhe se vai dar sequência naquele currículo ou não, né?
Mas é importante a gente ter, além dessa ordem, né, dessa organização das coisas, é justamente você ter um objetivo. Qual que é o seu objetivo? Né? Então, uma pessoa, por exemplo, num estágio, muitas vezes ela não tem um objetivo naquela área específica. Às vezes é só ter um primeiro contato ali, uma primeira experiência de estágio. Então, destaque isso, deixe isso claro. Até para saber, para a pessoa que pega esse currículo, saber como eu posso utilizar essa pessoa ali na minha organização, na minha empresa, qual a função que se encaixa mais com o perfil dela, né? Então, acho que isso é muito importante, o objetivo. Você fazer um resumo, né? Então, assim, faça um resumo ali um pouquinho das suas habilidades, coloque isso, se apresente, né? Eu acho que é importante você contar bem resumidamente a sua história ali nesse resumo e trazer, obviamente, os pontos mais importantes de destaque ali, onde você realmente performou de uma forma, né? Teve um bom desempenho ali, né? Nas habilidades, nas atividades que você desempenhou ali. E para essas vagas de início de carreira, é muito legal ficar atento aos pré-requisitos, né? Acho que essa é outra Totalmente. dica importante, porque as vagas pedem claramente pré-requisitos. Como a gente falou no começo, o estagiário ele tem uma carga horária específica, ele tem que ter uma proximidade do local de trabalho, senão ele não consegue ir para a faculdade. Então, é muito importante isso estar no currículo. Quando você conclui seu curso, sua disponibilidade de horário, a localidade de onde fica a sua faculdade, onde você mora, para que essas leituras possam acontecer rapidamente e o recrutador, nessa hora, olhar e falar: não, esse currículo segue ou esse currículo não segue, né? Exatamente. Eu acho que essa é a principal função, né, de um currículo, quando a gente pensa em relação qual o momento que ele, né, da tomada de decisão. É essa tomada de decisão inicial, onde o recrutador olha e vê quem tem o pré-requisito inicial necessário para dar continuidade para aquela posição. E aí, depois, as outras etapas, elas vão dar conta do detalhamento, do aprofundamento das outras atividades, né? Com certeza. Cláudio, eu vou até voltar aqui num ponto, quando você falou de alguns erros inadmissíveis, né? Então, assim, pensando em inadmissível, quem nunca mandou currículo no desespero? Ou se aplicou para alguma vaga porque eu estou precisando muito, eu preciso trabalhar, e você não tinha um pré-requisito. Sim. Né? Então, assim, você está perdendo seu tempo, você está perdendo o tempo do outro, você podia estar se aplicando numa vaga que realmente faça sentido para sua carreira, né? Então, o pré-requisito realmente faz muito sentido. Ficar atento a isso, observar quais são os cursos que aquele lugar, aquela empresa, por exemplo, ela está buscando, tem cursos específicos, ok, está dentro da minha área de conhecimento. Qual a data de conclusão, estou dentro dessa data. Porque muitas vezes, o que a gente… acontece muitas vezes, né? As pessoas, elas acabam se aplicando e depois, às vezes, ela entra num grupo. Enfim, você cria um grupo das pessoas que estão participando daquele processo. A pessoa fala assim: olha, mas eu vou me formar em tal data. Eu vou me formar em tal data, eu não posso participar? Não pode, porque existe um pré-requisito, existe um motivo. Como eu disse no início, as empresas, elas desenham, gente, uma trajetória ali para você. Então, ela conta com aquela trajetória, com você naquele período, desenvolvendo o que elas acreditam que seja importante desenvolver, né? E a gente está falando de currículo no formato papel, quando você cria o seu currículo e envia. Mas a gente hoje tem muitos sites de recrutamento, onde as pessoas preenchem o currículo num formato de ficha, onde tem muitas perguntas ali importantes para que aquela posição seja atendida, fechada, enfim. E isso também vale, né? Na hora que você preenche uma ficha, você tem que preencher de uma maneira correta, tomar muito cuidado para não digitar nada errado. Você digita um ano errado da conclusão, você já pode não estar sendo considerado no processo, né? Exato. E também é muito importante você preencher as fichas para as vagas que têm uma conexão com o seu curso, sua formação, seu ano de conclusão. Porque senão você começa a coletar um monte de resposta negativa e começa a achar que você é o problema e, na verdade, não é, né? Esse acho que é um outro ponto também muito legal, que é quando você deixa de estar ligado em você, se conhecer e olhar direitinho a vaga e com bastante cuidado, entendendo o que a vaga precisa e o que você tem para oferecer para aquela vaga, e é onde as coisas se conectam, né? Porque senão você começa a se inscrever para um monte de coisa, não é chamada, e aí fica: nossa, mas e agora? Será que eu tô com algum problema? Será que… Não, às vezes é um pré-requisito simples que não atende, né? Sim, verdade. É um outro ponto legal. E a gente sabe que é cansativo para a pessoa que está buscando fazer essas aplicações e fazer se cadastrar em várias plataformas, né? A gente sabe disso, que é um exercício cansativo, mas esse exercício é preciso, não tem como não ser feito esse exercício, né? Então, tenha realmente atenção, se volte para aquela vaga que faça sentido para você e realmente submeta, né? Às vezes você colocou tudo, mas não salvou.
né? Não enviou. Exatamente, Então, exatamente. gente, muita atenção nesse momento também, né? Porque faz toda a diferença. Às vezes você não tem retorno. E é legal também contar que o objetivo dessas plataformas, eles não têm o objetivo só de coletar informação para aquela vaga. Às vezes é uma informação que é coletada para o processo admissional que vai acontecer lá na frente, no final do processo. Então, às vezes essas fichas, elas são mais longas, elas são fichas que pedem muitas informações. Então, é importante também cuidar de que a ficha inteira, né, seja preenchida e que seja feita de uma maneira correta. E é legal também contar, que eu acho que é importante vocês saberem que muitas vezes, nesse momento que a gente usa a ficha nos sites de recrutamento, a triagem inicial é feita muito pautada em pré-requisito para essas vagas em início de carreira. Então, o primeiro olhar, o primeiro recorte, ele é de pré-requisito. E depois, a etapa seguinte é a etapa onde você vai se apresentar. Então, toda essa bagagem que a gente falou, toda essa trajetória, pode ser que não tenha um espaço nessas fichas para você descrever. Por quê? Porque isso vai ser considerado na etapa seguinte, né? Na etapa posterior aí de entrevista e tal. E nesse sentido, a gente tem visto hoje como uma tendência do mercado a utilização do currículo oculto. Então, nas etapas de entrevista ou de dinâmica, esses currículos no modelo formal que a gente conhece, eles não são encaminhados, eles não aparecem. E o entrevistador, o líder da organização que vai fazer a seleção, vai te conhecer. Então, ele não tem nenhuma informação anterior, porque essa informação já foi usada para fazer o início do processo ali no corte de pré-requisito. Então, eu vou conhecer a Camila, o que a Camila vai contar, como ela vai participar da seleção, e não vou conhecer a Camila através de um papel, né? Esse currículo, ele foi utilizado como uma primeira etapa mesmo, né? Exatamente. E isso não enviesa, né? A nossa ideia é justamente não enviesar tanto e não trazer… Porque, às vezes, aquele candidato, ele foi super bem, né, na etapa, e talvez antigamente a gente tinha muito essa questão. Hoje, graças a Deus, as coisas estão melhorando nesse sentido, né? Mas da universidade de ponta, hoje em dia, isso não que não aconteça, né, gente? A gente sabe que acontece. Mas a maioria das empresas, elas estão muito abertas, né, para todas as universidades, né, para todas as formações. Antigamente existia um preconceito com as formações EAD. Hoje em dia, isso diminuiu muito. E muitas nem tem mais, né? Pensando nisso também, Clau, quando a gente pensa num currículo ali impresso, a gente tem que pensar no layout também, né? Impresso ou enviado, né? A gente tem que pensar no layout também, né? Então, aquele layout tem que falar sobre você, né? Porque pensa, se o papel é uma fotografia sua, né? Uma impressão sua, a pessoa ela já tem uma impressão sua quando você chegar ali naquela entrevista, né? E tem que falar um pouquinho sobre você. Não adianta ter um currículo super designer, enfim, super requintado, diferente, moderno, e você chega, você não é essa pessoa. Exatamente. Né? Então, assim, você tem que levar um pouquinho de você ali. Se você é uma pessoa mais organizada, faz esse currículo de uma maneira… Demonstre isso na criação desse currículo, na formulação desse currículo, né? Eu acho que é legal testar. Pega o seu currículo, faz ele numa folha em branco, e daí joga em alguma. Tem plataforma, tem sites, tem várias coisas na internet que você consegue pegar pra ter ideia de como fazer o seu currículo ficar com um layout mais legal. Testa, coloca o currículo lá e vai vendo qual que você se identifica mais, que tem a sua cara, que te representa. Porque esse ponto que você falou é muito legal, né? É muito esquisito quando a gente vê um currículo todo cheio desses modismos de fazer um currículo totalmente diferente. Chega na hora, não é a cara da pessoa que tá ali, né? E pede apoio, né? Pede pra uma pessoa dar uma lida, ó. Formula. Legal. Coloca ali no papel e fala assim, lê, pede ajuda para um amigo, para o pai, para o irmão, enfim. Dá uma olhadinha aqui, vê se faz sentido, vê se você entende. Ah, não estou entendendo, está confuso. Tá, o que está confuso? Porque é importante a gente ter esse retorno das pessoas, até para a gente entender se a nossa comunicação está sendo clara, né? Perfeito. Falamos um monte de coisa, então, hein? Falamos de experiência, o que colocar, o que não colocar. Tem alguma dica final, assim, aquela dica de ouro, que você daria para quem tá nesse momento de começar a fazer um currículo, começar a pensar nessa início de carreira, processo seletivo? Olha, Clau, eu acho que a dica principal é realmente você aprender a pesquisar. Eu acho que isso é um primeiro ponto, né? Então, assim, comece a pesquisar realmente, a entender se aquele lugar que você está buscando faz sentido para você. E também, óbvio, revisitar a sua história, né? Então, assim, eu acho que essa dica é uma das dicas principais para que você consiga, no mínimo, formular um bom currículo, né? A minha dica vai ser a dica da história, Cá. Eu acho que as pessoas têm que aprender, além de, na hora de escrever o currículo, a saber contar sobre o seu currículo. Porque a hora que você vai para a etapa seguinte, é a hora onde você vai ter que contar sobre você. Vai ser uma boa entrevista, fazer um bom bate-papo, fazer uma boa dinâmica de grupo, enfim. E é ali que você tem que aprender a
como você vai contar a sua melhor história. Ou como você vai fazer a sua melhor participação naquele trabalho. E para isso, autoconhecimento é tudo, né? Então, Sim. utilizem tudo que vocês tiverem aí, né? Plataforma, teste, feedback de teste, para se conhecer e para aprender como eu vou mostrar essa minha principal habilidade naquela discussão ou naquela entrevista. Porque não adianta nada você ter um currículo super legal, lindo e maravilhoso, mas aí na hora da entrevista você não acredita na sua bagagem, acha que as experiências não são muito legais, fica super receoso para contar alguma coisa, né? Ou para participar na hora da discussão. Ai, não vou falar agora, eu vou esperar, não entro. Então, eu acho que você tem que estar muito seguro e preparado, né, para fazer isso de um jeito que te conte a melhor história, né? Sim. E é uma venda, né, Cláudia? Então, assim, e a venda sobre você, sobre a melhor venda que você faria na vida, né? Então, assim, Sim. Pensar nesse… Se você não consegue pensar nesse, obviamente, gente, entre aspas aqui, nesse produto, né? De uma maneira que você acredita nesse produto, se você não acreditar em você, ninguém mais vai Como acreditar, que você… né? Então, Sim. você tem que… Realmente, por isso que é importante você formular bem o currículo, para você saber como levar essa história ali no presencial ou numa etapa online, né? Hoje em dia a gente tem muita etapa online. Como fazer isso, né? Como levar essa história ali de uma maneira consistente, mostrando tudo que você pode desenvolver e as suas principais habilidades, né? Perfeito. E nessa hora o treino é muito poderoso, né? Então, na hora que você pega o seu currículo, anota o que você falaria sobre ele, anota as coisas que você gostaria de contar, treina na frente do espelho, grava, enfim, faz esse movimento. Estamos puxando já assunto para o próximo CTcast, certo, Camila? Estamos. Olha, e pensando nisso, eu vou convidar você a acessar o blog da CIA de Talentos. Então, assim, ó, www.talentos.com.br. Acesse esse blog, lá tem muitas dicas, essas e muitas outras, né, Cláudia? Sim. Então, nós temos aí mais de 30 anos, né, no mercado. Então, ali, gente, tá chovendo de informações importantes para você. Legal. Então, para concluir, a gente se encontra no próximo podcast, certo? Com certeza, gente. Olha, o próximo podcast vai… O CTcast, né? Vamos chamar de CTcast. Olha que bonitinho aqui, ó. As minhas fichinhas aqui. Tô me sentindo, né? Apresentadora. Então, aqui, ó. O próximo CTcast, ele vai ao ar na quarta-feira. Então, toda quarta-feira, às 18 horas, no canal do YouTube. Acessa lá o nosso canal do YouTube. Você vai conseguir assistir. Ou também nas plataformas que você preferir ali, para estar ouvindo o seu podcast. Acesse o sininho, tá bom? E se inscreva aí também no nosso canal, que aí você vai estar sendo sempre notificado, sempre acionado ali. Legal. E segue a gente, né? Segue a gente nas nossas mídias. A gente tem muita informação legal, tanto de processo, tendências, o que está acontecendo no mercado, as vagas, enfim. A gente tá lá. Adorei esse bate-bola. Também. Obrigada, Camila. Obrigada a você.